Você sabia que a disfagia é dividida em 5 graus? E esses graus são definidos conforme a dificuldade que o paciente apresenta. O primeiro grau é a deglutição funcional, no qual o paciente vai conseguir comer diversos alimentos, mas esses alimentos vão demandar um preparo especial. Ou muitas vezes, esse paciente apresenta algumas alterações na dinâmica da deglutição, mas que não colocam ele em risco. Então, a gente considera uma deglutição atípica, uma deglutição adaptada, mas sem colocar o paciente em risco. Depois, nós temos o segundo grau, que seria o grau leve. Nesse grau, muitas vezes, o paciente ele não consegue comer uma consistência. Ele precisa de adequações e adaptações, muitas vezes instruídas pelo fonoaudiólogo, para que a alimentação dele seja segura. Nesse grau leve, nós já temos um pouquinho mais de risco para deglutir, só que sem colocar a vida do paciente em perigo. Depois, no terceiro grau, a gente já considera a disfagia moderada. Nesse caso, o paciente ele já tem uma dificuldade para conseguir engolir 2 consistências, ou até mais. Mas a gente consegue, às vezes, fazer algumas adaptações nas demais consistências e ele consegue engolir. Mas na disfagia moderada, muitas vezes, ele precisa de uma supervisão constante e o risco também já é bem moderado desse paciente acabar engasgando ou broncoaspirando. Já no grave, o paciente ele não pode comer por via oral sem supervisão de um fonoaudiólogo. E muitas vezes nesse grau grave, esse paciente precisa de uma via alternativa de alimentação, seja a sonda ou a gastro. Nesse grau grave, o paciente ele está em transição para ir para um grau de disfagia moderada, que a gente já começa a pensar em um desmame da sonda, da via alternativa. Mas ele precisa sim da supervisão e do atendimento fonoaudiológico, da fonoterapia, para conseguir readequar essa função de deglutição. No último grau, nós temos o severo, no qual o paciente não consegue receber nada por via oral. Ele depende totalmente da via alternativa para a sua nutrição. Nesse momento, é extremamente necessário que as ofertas por via oral sejam conduzidas apenas pelo fonoaudiólogo, assim como no grau grave, justamente porque o risco do paciente ter uma intercorrência em relação ao pulmão, em relação ao broncoaspirar, é muito maior. E precisamos também nos atentar na questão da desnutrição do paciente. Então, quanto maior a dificuldade que ele apresenta, maior o grau de risco que ele vai estar submetido. Consequentemente, maior a necessidade dele ter um aporte nutricional por uma via alternativa que garanta a nutrição e o desenvolvimento dessa criança. Você tem dúvida do grau de disfagia do seu filho? Sugiro que você procure um profissional fonoaudiólogo especializado nessa área para poder avaliar e tirar essas dúvidas.